Vocês não ouviram isso em canal nenhum, vocês vão ouvir aqui. Essa é a real motivação dela ter feito isso e dele também. Peraí, se essas duas crianças foram embananadas, essa senhora foi presa e agora outras 4 pessoas tiveram a mesma coisa que eles, não foi ela. E aí que entra a amante, vocês vão entender agora. Olha só. Bom, pessoal, eu vou apresentar cada um desses personagens aqui para vocês agora e no decorrer do vídeo eu vou trazendo trechos onde cada um deles vão desaparecendo, tá vendo? Esses dois aqui já se foram, depois tem eles. E aí eu vou apresentar cada um aqui para vocês. Vizinha do Caju, tá vendo? Dei o nome dela de Vizinha do Caju. Assis Psico, é o Francisco de Assis, casado com avó mãe cega. Vocês vão entender por que cega e por que psico. Essa é a filha da cega. Esse rapaz é filho da cega também, irmão dela. Esse aqui eu vou mostrar para vocês quem é esse cara. Ele também já desviveu e era marido dela. Vocês vão entender por que ele desviveu. Vão inclusive lá dar uma futucada no caixão dele, mas eu vou explicar isso para vocês. Essa aqui é a amante. Temos aqui um triângulo amoroso e as crianças que são filhos dela, netos dela, ok? Vamos prosseguir para vocês entenderem toda essa trama que inclusive tem um triângulo amoroso. Vamos lá. Teve um caso de um bolo envenenado, acho que no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Então, do Nordeste ao Sul do país, casos de envenenamento. Bom, eu não vou usar a palavra que ele usou ali, eu vou falar embananamento, vocês já vão entender sobre o que eu quero dizer. Ela é casada com ele. Ela era a vizinha deles que deu caju embananado para essas duas crianças numa sacolinha para eles comerem. Eles comeram e desviveram. Todos acreditavam que foi essa senhora, a vizinha do caju. Vamos lá para vocês entenderem. Criança, antigamente, quando a cerca dela era de cerca, ela tacava pedra nas crianças, jogava água quente. Tudo isso ela fez. Tá vendo? Essa aqui é essa aqui, filha dessa aqui. Ela está falando dela, que essa senhora tacava água quente nas crianças, jogava pedra. Quando a cerca dela era de cerca, eu não sei se era de madeira que ela quis dizer, já disse que essa senhora maltratava as crianças. Então, primeira suspeita, deu caju. As crianças desviveram, prisão nela. Mas olha só, aqui eu estou fazendo toda a linha do tempo. Aqui ela ainda estava viva. Eu vou mostrar para vocês cada um que desviveu, ok? Estou começando pelas duas crianças. Esse é o início da história. Para quem não entendeu nada, conseguir entender como tudo começou com ela, ok? Vamos continuar. Tudo isso ela fez. Vou informar o estado das crianças, das duas crianças que estão internadas lá no Éder. Nesse momento aqui, os filhos dela, aqueles dois que eu mostrei para vocês, eles ainda estavam internados. Eles não tinham desvivido ainda. Então tem um que tá reagindo, mais velho. Agora o outro mais novo não reagiu ainda não. Estão na UTI? Então, entubado. Isso foi em agosto de 2024. E nessa parte aqui, as duas crianças já tinham desvivido. Aí o repórter vai lá falar com o avô das crianças. É nesta casa, na rua Simplício Dias, no bairro Primavera, em Parnaíba, que acontece o velório do pequeno Ulisses Gabriel, um menino de 8 anos que acabou consumindo caju envenenado e 2 meses depois morreu em Teresina, no HUT. Hoje eu vou falar aqui com o avô do pequeno Ulisses, também avô do pequeno João, que perderam a vida. João Miguel e Ulisses Gabriel perderam a vida por consumir caju envenenado. Como é para a família um momento como esse? No momento está um momento difícil para nós.
Nós estamos muito consternados e tudo que a gente pede agora no momento é justiça. Que a justiça abra seus olhos e não deixe esse caso ficar mais um caso impune, sabe? Nós pedimos justiça, que essa mulher passe um bom tempo presa. Ouviram o que ele falou? Que essa mulher passe um bom tempo presa. Ele arquitetou tudo. Por quê? Vocês ouviram a hora que ela deu uma entrevista lá no início, que ela disse que a vizinha do Caju já maltratava as crianças? O que o bonito aqui usou como álibi? O que ele fez? Usou a vizinha do Caju, que já tinha vários problemas lá com os vizinhos, para poder jogar a culpa nela. Foi só ela entregar o caju e ele pensou, agora é a hora. Ele fez um suco, não sei nem se foi de caju, dizem que não, dizem que foi um suco de uva de pacotinho. Ele fez um suco, aplicou o veneno e deu para as duas crianças que desviveram. Aí vocês ouviram o que ele falou? Ela tem que ficar muito tempo presa. Tirando dele da reta, tranquilamente, não levantava nenhuma suspeita. Uma triste tragédia começou a destruir a família de Francisca Maria da Silva, de 32 anos, em agosto do ano passado, quando os dois filhos mais velhos dela foram envenenados depois que uma vizinha deu cajus envenenados para as crianças de 7 e 8 anos. Tá vendo? Eu tô fazendo toda a linha do tempo. Todo mundo acreditava que a vizinha do caju que tinha desvivido as crianças, embananado, tá? Pra vocês entenderem aqui, ó. Embananamento, tá? O caso aconteceu na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Depois de um tempo internados no Hospital de Urgência de Teresina, os meninos não resistiram e morreram. A vizinha, uma idosa que deu os cajus para os irmãos, está presa. A vizinha do caju ficou presa até agora, janeiro de 2025. Ela ficou 5 meses presa, e aí eu vou explicando para vocês entenderem tudo bonitinho, todas as vítimas que eu mostrei ali, para vocês entenderem como eles arquitetaram isso tudo. Depois de perder o segundo filho, Francisca Maria concedeu esta entrevista para a jornalista da TV Antena 10 em Parnaíba, Verônica Costa. A minha família só, e a minha família sabe o que nós estamos passando. Só saudade mesmo, tristeza também. E a minha mãe direto chorando, só ela pensar neles também, fica direto chorando. Sua mãe estava chorando pensando nos teus filhos, que provavelmente ela ajudou a desviver. Por isso tua mãe deve ter ficado tão mal como ela aparentava. Então vamos lá. Os dois tinham desvivido, supostamente embananados pela vizinha do caju, certo? E esses 4 estavam vivos, ok? Tá vendo, ó? Ela e as 2 criancinhas que ainda restavam vivas. E se não foi com o caju envenenado, ele envenenou o quê? Qual o tipo de comida dessas crianças? São perguntas agora que se abrem para que a justiça responda e não de uma forma errônea. Quando respondeu falando que a vizinha que era a culpada e agora tiveram que soltar ela. O que aconteceu? O Dudu falou, prenderam a vizinha do caju erroneamente, porque não fizeram exames no caju. Era óbvio que tinha sido ela que tinha feito isso com essas crianças, guardadas as devidas proporções ali no bairro, onde todo mundo reclamava dela. Que ela embananava os animais, os gatos, que ela jogava água quente nas crianças, jogava pedra. Só que aí o jogo virou. Olha. Observe que mais 2 filhos de Francisca estão com ela no momento da entrevista. As crianças brincam inocentemente, sem saber que, em menos de um mês, também seriam vítimas, assim como os irmãos mais velhos morreram. É que na virada do ano passado para 2025, a família mais uma vez foi alvo de envenenamento. Desta vez, 9 pessoas da família foram envenenadas após comer arroz sabotado com veneno agrícola. A primeira vítima foi um rapaz de 18 anos, irmão de Francisco. Depois, Davi da Silva, de 1 ano e 8 meses. Aquele rapazinho
de 18 anos, é irmão dela, da Francisca. Filho de Francisca. Enquanto a família ainda mal finalizava o velório do pequeno Davi, chegava a notícia que Lauane, de 3 anos de idade, também filha de Francisca, acabou morrendo. Francisca continuava internada em um hospital de Parnaíba, respirando com a ajuda de aparelhos. Ela não sabia que já tinha perdido mais 2 filhos. Só que agora, Francisca Maria já é a 4ª vítima fatal do caso de envenenamento. Algo nunca visto no Brasil, onde uma família inteira é vítima deste tipo de crime. Olha o bonito aqui, ó. Ainda ajudando a carregar o caixão, ó. E no dia primeiro, quando aconteceu a situação, a irmã de Francisca, que também foi hospitalizada, ela queria preparar um novo arroz. E o relato de todos ali que deram depoimento para a polícia é de que o senhor Francisco de Assis disse: não, só requenta esse arroz aí, não faz outro arroz não, esquenta esse arroz de ontem, para todo mundo comer esse arroz de ontem. Então, a informação da polícia é de que as pessoas acharam estranho porque ele queria quase forçar todo mundo a comer o arroz do dia anterior, porque aquele arroz é que estaria com veneno, segundo a polícia, na investigação policial. Vamos lá. O Assis, psico, embananou o arroz, que aí esses 4 comeram e desviveram. E é aqui que o jogo vira mais uma vez. Lembram? Lá no início, ele conseguiu jogar a culpa para a vizinha do Caju e ela foi presa como se tivesse embananado essas 2 crianças. Só que o que aconteceu? A dona vizinha do Caju estava presa. Essas 2 crianças morreram embananadas. Até aí tudo bem. Só que com ela presa, essas 4 pessoas também morreram embananadas. E aí a polícia deve ter pensado: ué, ela tá presa. Essas outras 4 pessoas desviveram do mesmo jeito que essas 2 crianças. Será que foi ela? Aí o que a polícia fez foi investigar o tal do Caju para saber se no Caju tinha veneno. Viram que no Caju não tinha veneno. O que aconteceu? Solta a vizinha do Caju. Viram que não foi o Caju que tinha desvivido essas 2 crianças. E aí eles foram observar o que tinha desvivido essas 4 pessoas. Foi o tal do arroz feito no dia 31 de dezembro de 2024 para a virada do ano. No dia 31, todos esses aqui comeram o arroz. Ninguém passou mal. Estava todo mundo tranquilo. No dia 1º de janeiro de 2025, sobrou arroz do dia 31. Teve uma das filhas dela que queria fazer um arroz novo. Só que esse bonito aqui, o psico, disse para não fazer isso. Não faz outro arroz. Vai comer o arroz de ontem. Por que ele fez isso? Porque na madrugada do dia 31 para o dia 1º, depois que todo mundo foi dormir, foi onde ele pegou o veneno, misturou ali no arroz, para que no dia seguinte essa galerinha comesse e desvivesse. E assim aconteceu. Tinha outras pessoas envolvidas também, mas parece que não comeram o suficiente e conseguiram escapar. Então, mais 4 pessoas se foram. Ela é solta e aí começa uma nova investigação em cima desses 2 aqui. Peraí, se essas 2 crianças foram embananadas, essa senhora foi presa e agora outras 4 pessoas tiveram a mesma coisa que eles, não foi ela. Tem outra pessoa fazendo isso e a gente precisa saber quem é. O maior suspeito, ele. E aí que entra a amante, vocês vão entender agora. Olha só. A vítima, dessa vez, que foi a Joycilene, era vizinha dela, inclusive muito ligada à dona Maria dos Aflitos, tanto que a polícia confirmou que existia um relacionamento amoroso entre ela e a vítima. Joycilene, essa é Joycilene.
era amante da avó, da mãe cega. Olha só. Joycelene e Maria dos Aflitos tinham um relacionamento extraconjugal. Ela que é casada com Francisco de Assis, a Dona Maria dos Aflitos, e que matou, segundo ela em depoimento, matou a Joycelene para tentar livrar o seu companheiro do presídio. Olha a sagacidade deles. Vamos lá. Ela desviveu ela para tentar livrar ele. E agora ela vai contar como ela tentou fazer isso, só que foi fadada ao fracasso. Vamos lá. Eu não estava acreditando. E quando eu ter ele de volta, eu não estava acreditando que tinha sido ele, quando eu ter ele de volta. Ela não estava acreditando que tinha sido o Assis Psico, o marido dela, que tinha feito o embananamento de todo mundo da família. Olha. Poderia acontecer o mesmo caso, que foi o caso da Joyce. Com ele vai acontecer o mesmo caso, que foi o caso da Joyce. Eu me entrei de volta, eu estava séria de amor por ele. Para ela ter ele de volta, olha o que ela fez. Gosto muito dele, ainda gosto. Mas o Assis... Então a senhora achou que a Joyce, sendo envenenada, ele iria voltar como a Lucélia saiu da cadeia também. Verdade. Foi isso? Foi. Vamos lá, vou repetir essa parte aqui do investigador. Então a senhora achou que a Joyce, sendo envenenada, ele iria voltar como a Lucélia saiu da cadeia também. Verdade. Ela achou que a amante dela, sendo embananada, ele sairia da prisão. Por que, Abraão? Vamos lá. Ela saiu da prisão depois que eles foram embananados. Lembram? E aí ela pensou o quê? Bom, ele está preso. Se ela for embananada, eles vão pensar, bom, não foi o Assis Psico, porque mais uma pessoa morreu embananada e ele está preso. Vamos soltar ele. Triste notícia, ela foi presa também. Entenderam a sagacidade dela? Já que a vizinha foi solta depois que outros desviveram, o que ela fez? Ela pegou a amante dela, desviveu a amante dela com o marido preso para a polícia pensar, opa, mais uma desviveu, então não é ele, solta ele. Vou repetir a fala dela. Eu estava cega de amor por Assis. Eu estava cega de amor pelo Assis. Eu não estava acreditando. Ela não estava acreditando que foi o Assis que tinha embananado todo mundo. E quando eu ter ele de volta, eu não estava acreditando que tinha sido ele, quando eu ter ele de volta. Para ela ter ele de volta, Poderia acontecer o mesmo caso, que foi o caso da Joyce. poderia acontecer o mesmo caso que foi o caso da Joyce. Se ligaram na sagacidade dela, mas foi fadada ao fracasso. Então, fim de mais uma pessoa. Primeiro, esses dois, depois, esses quatro, depois, Joycelene, se eu não me engano, e agora esse aqui, ó, que tá uma interrogação, que já foi marido dela. Olha só. Ele também afirmou que poderá haver a possibilidade da exumação do corpo do ex-companheiro de Dona Francisca Maria. Ele morreu no ano passado também com as mesmas características de um suposto envenenamento. Pelos modos operantes que as vítimas foram mortas, ele acredita que estamos diante de um serial killer. Eu não posso afirmar que é o preso, né? Entenderam? O ex-marido, ele também desviveu da mesma forma, com os mesmos sintomas. Só que um ano atrás ninguém investigou, deve ter sido alguma infecção, alguma coisa, e ele desviveu. Agora, com esse monte de ocorrência, lembraram dele. Vamos lá futucar no caixão dele e ver
se foi a mesma substância que foi encontrada no corpo de cada uma dessas pessoas, e aí vão acrescentar mais um crime para o senhor Assis Psico. Olha que trama de novela mexicana esses dois proporcionaram, mas ainda vai piorar. Esse cara aqui era quem estava fazendo filho com essa moça aqui. Esse bonito aqui queria viver só com ela. Dentro da casa onde eles moravam tinham 11 pessoas num cubículo, então os dois queriam viver juntos. Ele induziu ela a isso, e aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona essa conexão. Uma mãe de merda com um padrasto de merda, vocês vão entender aqui por que eu tô falando isso. Como acontece essa conexão aqui, que eu chamo de conexão perfeita. Lembram o que ele falou sobre a infância dele? De como foi triste, de como ele era torturado pela mãe dele? Quem ele conseguiu para a vida dele? Alguém que pudesse ser tão ruim quanto a mãe dele foi para ele, ela ser para os filhos e netos dela. Assim ele conseguiria fechar o plano de amor perfeito dos dois. Ele tinha uma mãe ruim, horrorosa. Quem ele arrumou? Uma mulher ruim e horrorosa, que ela não teve pena nem dos filhos e nem dos netos dela. Conexão perfeita, eu diria, do amor disfuncional. Não funciona e os dois estão presos hoje. E essa bonita aqui, ela chegou a dar uma entrevista, se eu não me engano, foi pro Cabrini, de depois que isso aqui tudo já tinha desvivido, ela estava pedindo uma casa pro governo, pro estado, pedindo ajuda para a população para dar uma casa para ela, que ela não tinha casa onde morar. Quem ficou sem casa foi essa senhora aqui. Ela tinha a casa dela, pequena, que enfurnava 11 pessoas lá dentro. E aí ela teve a cara de pau ainda de pedir uma casa para as pessoas se sensibilizarem com ela. E aí ela viveria o amor perfeito numa casa perfeita com o seu marido perfeito. Abraão, qual a motivação para esses dois fazerem todo esse estrago? Vocês não ouviram isso em canal nenhum, vocês vão ouvir aqui. Essa é a real motivação dela ter feito isso e dele também. Eu estava cega de amor por vazio. Não ouviu? Eu vou repetir. Eu estava cega de amor por vazio. Eu estava cega de amor pelo Assis. Abraão, isso não é amor. Já falei e vou repetir. Enquanto vocês continuarem acreditando nessas pessoas, influenciadores, profissionais, dizendo que o amor não é isso, que o amor é acolhimento, o amor é tranquilidade, o amor é paz. Não é. O amor é tudo. Isso também é amor. Só que não funciona e vocês estão vendo. Se você quiser entender um pouco mais sobre o amor, tem um link aqui no meu canal do YouTube. Vai lá e dá uma conferida nas aulas que eu tenho sobre o amor, que isso vai virar uma chave na tua cabeça e você vai entender que o amor não é só essa coisa bonitinha que estão falando por aí. Vamos lá para o que esse rapaz aqui falou. Eu não posso afirmar que é o preso. Aí é uma situação de investigação e tal. Né? Mas eu posso afirmar que pelo método de assinatura nós estamos diante de um serial killer, sem sombra de dúvida. Todo serial killer, ele mata várias pessoas em série, por isso que chama serial killer. São pessoas que morreram com veneno, coitado, inocentes, criancinhas inclusive. Então, isso não é característica de um inimigo, isso é característica de alguém que tem a maldade inata, ou seja, não tem aquelas emoções que tem normalmente o ser humano comum. Maldade inata, ou seja, ele nasce mal. Eu já falei isso em outros vídeos aqui. Não existe um ser humano que nasce totalmente ruim. Não, ele vai aprender essa ruindade e à medida que ele aprende e repete essa ruindade desde a infância, ele vai se tornar isso aqui, psico. Vamos lá, um psiquiatra vai falar sobre isso agora. Olha só. Quais são os principais traços de personalidade associada ao serial killer? Bom, em primeiro lugar é o egoísmo, né? Eles são extremamente centrados em si mesmos.
E o outro ponto é a frieza emocional. Eles são muito frios. Então eles têm muita dificuldade de ter sentimentos como remorso, arrependimento. Normalmente ele tem uma autoestima muito baixa, porque a história de vida de serial killer quase sempre é de pessoa que foi abusada, ou violentada, ou foi negligenciada durante a sua infância. Entenderam que ele falou da infância? Normalmente, serial killer tem uma infância turbulenta. Foi adubada, foi negligenciada, agredida. Agora, olha o que o psico fala no depoimento dele. O senhor falou que o senhor foi uma pessoa que sofreu muito na infância, né? Seu Francisco, o senhor falou que o senhor sofreu muito na infância, né? Eu vou botar o áudio original aqui e vou narrar também, porque eu não sei se vai ficar tão bom assim para vocês. Seu Francisco, o senhor sofreu muito na infância, né? Sim. Foi quase que torturado pela mãe, né? Porque ela fez Foi quase torturado pela mãe, né? Aí ele desconversa. Não, olha o que esse cara sofreu com a mãe dele. Olha para a infância deles. O que eles passaram lá. O que eles aprenderam como amor. Cara, era torturado. Sei lá, mas o que ele contou em depoimento que infelizmente eu não encontrei. Tudo que ele recebeu como amor, ele entregou como amor. Fazendo a mesma coisa com essas crianças e adultos. Ó. Os quadros do Danilo Minão, o foco agora é minha família. O foco agora é minha família. Ele não quer falar do passado, porque ele vai produzir provas contra ele mesmo. Não tem realmente. Vai falar sobre meu passado, uma história triste. Meu passado, uma história triste. Tá, então a gente vai falar. Mas a gente está sem entender, seu Francisco, porque é que o senhor, em todo o seu depoimento, o senhor, desde o início, o senhor diz o seguinte: foi o peixe. Foi o peixe. Não tem nada no peixe. O senhor já sabe que nós estamos. Ó, o investigador aqui, o que está fazendo o interrogatório, o senhor sempre falou que foi o peixe, foi o peixe, foi o peixe, mas agora a gente descobriu que não foi o peixe. Aí olha o que ele vai falar. Esse assunto que você ia iniciar, mas com isso eu fiquei tão... Deixa eu falar um pouquinho sobre esse assunto que você ia iniciar, da infância dele. Aí ele fala, mas nem por isso eu fiquei traumatizado. Não tenho problema psicológico. Revolta. Tem sim alguma coisa bizarra. Penso em alguma coisa bizarra. Como eu sempre digo, dá para piorar. O seu Francisco de Assis, ele tinha um baú do lado do fogão, fechado no cadeado. Esse baú, ninguém tinha acesso. Era o único lugar da casa possível para esconder a coisa que ninguém saberia. Certo? Tá vendo, ó? O seu Francisco de Assis, o psico, ele tinha esse baú dentro da casa da esposa dele, da cega, que ninguém podia mexer. Isso era trancado com cadeado. E aí, eu vou trazer para vocês uma parte que ela fala, nossa, eu nem desconfiava dele. Olha o que tinha dentro desse baú dele que a polícia encontrou. Isso é o que eles mostraram, né? Fora as outras coisas que eles não mostraram. Olha só. Olha as revistas que tinha, que ele lia. Eu não vou falar a palavra, tá? Vê se dá para ler. Ameaça. Vou falar machista, mas não é machista. Vocês vão entender. Ó. Tá vendo? Isso aqui já fala muito, ó. Não posso falar, que senão o YouTube derruba. Essa era as revistas que ele tinha dentro desse baú. Fora que devia ser o lugar também onde ele guardava o veneno. Ó, mais. Aqui é racismo. Aqui é sobre sonhos. Ali é história. E agora, olha o que ela fala. Eu estava tão cega que não via o que ele fazia com o menino. Via e fazia que não via. Tão cega de amor por ele.
Eu via e fingia que não via o que ele fazia com os meninos. Depois de uma das mortes de um de seus netos, ele olhou para a senhora e disse que agora vocês iam ser felizes. Agora a investigadora pergunta: a senhora disse que depois do falecimento de um dos seus netos, o psico disse que agora vocês vão ser felizes? Meu neto. Não, foi o Manuel, no velório do Assis, do Manuel. Ele falou que abraçou a senhora e perguntou: agora a gente vai ser feliz. Falou. Quando ele falou isso, a senhora nunca não suspeitou? Não. Quando ele falou isso, a senhora nunca suspeitou que ele pudesse fazer isso? Nem me toquei depois, foi muitas horas que eu fui me tocar em tudo. Depois de muitas horas foi que eu fui me tocar em tudo. Mentira. E eu vou mostrar pra vocês como isso é mentira. Ela diz que depois de muitas horas que tudo aconteceu, que esse monte de gente desviveu, foi que ela foi se dar conta de que ele era assim. Mentira. Porque ela fez a mesma coisa com a amante dela, melhor amiga. Olha só. Do jeito que ele tá reagindo, do jeito que ele tá reagindo na minha casa. Muito nervoso. Aí eu comecei a desconfiar dele. E ele também falou uma vez que ia eliminar os outros. E ele falou alguma vez em eliminar os outros? Olha o que ela fala. A vez chegou que antes de morrer, se ia levar um bocado com ele. Ele disse que antes de ele morrer, ele ia levar um cado com ele. Isso foi antes de todos os casos? Foi antes de acontecer. E isso foi antes de acontecer isso tudo. E ela, nossa, nem desconfiava dele. Tá falando sério, ô dona moça? Esqueci o nome da senhora. Porra, pera lá, né? Ele falou. Na qual casa? Já nessa que vocês estavam... Lá na casa, perto da serraria. Como foi lá o caso da Jocelyn? Agora o investigador pergunta: como foi o caso lá da Joycelene, da amante dela? Foi no copo, foi no café, como é que foi? Foi o copo? Foi lá? Copo onde ela colocou o veneno para desviver a amante. Água ou foi café? Café? Foi você que entregou, acho que o café para ela. Foi. Ela que envenenou e ela que entregou o café. Vocês vão entender a mentira aqui agora de nunca desconfiei. No copo na taça de vidro ou na canela de plástico? Na taça. E que foi depois que colocou o copo na pia? Foi a menina que botaram na pia. Para lavar? Não, a menina não, foi ela mesmo que bebeu a água e botou lá na pia. Depois do café ela tomou água no copo? Foi. Mas o veneno estava no café? Não estava na garrafa não? Não. E estava onde esse veneno? Tava onde esse veneno? Tava na casa, eu tinha achado. Tava lá em casa, eu tinha achado. Mas em que lugar? Tá na cozinha. Na cozinha. Ele estava em pote, estava em frasco, estava com... Tá. Estava em vidro, em saco, no que era? Um pacotinho. Você comprou onde? Eu não comprei, eu achei em casa. Você comprou onde o veneno? Eu não comprei, eu achei lá em casa. Era do Assis? É. Era do Assis? Era. Como é que era esse plástico, esse saco? Esse cara branquinho, né? Por umas perguntas também que eu não consigo entender como é que era esse saco. Bom, não é minha função. Azulado? Você achou onde? Lá em casa. Mas em que lugar? Na cozinha. Quem era que guardava esse saco lá? Deve ter sido assim. Quem é que guardava esse saco lá do veneno? Você vê que a piscada dela aumenta? O Assis. Você colocou quanto no café? Derramou todo? Era só um pouquinho? Você misturou com a colher e deu pra ela? Como foi que você fez ela beber? Ela mesmo bebeu sem ver. Você entregou o copo na mão dela? Ela estava na sala ou estava lá no fundo do quintal? Lá fora? Na mesa. E depois de quanto tempo ela começou a passar mal? Foi rápido? Não foi muito rápido. Estou um pouco. Meia hora? Depois que ela foi atender o telefone, eu comecei a passar mal. Foi, né? Ela passou mal do jeito dos outros. Eu fiz. Eu tava certo. Você fez isso porque você achou que o Assis ia ser solto. E aí depois de tudo isso que ela falou sobre o veneno, onde estava, que ela encontrou, que ela usou esse veneno para desviver a amiga dela,
inclusive no intuito de tirar o cara da prisão, ela me vem com esse papo furado aqui, ó. A senhora não suspeitou que pudesse ter sido ele? Nem me toquei depois, quando muitas vezes eu fui me tocar em tudo. Mentira. Do jeito que ele tá reagindo, do jeito que ele tá reagindo dentro de casa. Muito nervoso. Aí eu comecei a desconfiar dele. Se ela nem desconfiava, como é que ela usou o veneno para amante dela? Como é que ela sabia que se ela desvivesse a amiga dela, o marido dela ia sair da prisão? Não desconfiava do Assis? A senhora é conivente, é diferente. A senhora sabia exatamente o que a senhora estava fazendo. E aí, para quem acompanhou nos outros canais, também viu que ela foi a única que não comeu o arroz embananado. Ela tinha comida diferente que ele fazia para ela. E aí, uma das filhas dela, que ainda está viva, deixou um recado. E eu vou responder o recado para você. A perda é muito grande, a gente está destruído. Destruído mesmo. Vó é mãe 2 vezes, né? Vó é mãe 2 vezes, né? E pra ela já passou mal, já tá lesada, né? Porque não quer comer. E pra ela tá sendo muito difícil. E pra mim, como tia e irmã, tá sendo difícil, tá doendo. E ela, que é vó e mãe, e perder 2 filhos e ainda 4 netos. Será que tá doendo tanto assim na tua mãe? Porque ainda assim ela tentou tirar o cara da prisão depois de metade da tua família já ter ido embora. Eu queria pedir muito que desse uma resposta logo do que aconteceu, do que foi feito, do que houve, né? A gente se pergunta, a gente quer uma resposta para descobrir, porque essa pessoa que talvez tenha feito, talvez esteja dentro de casa, ninguém sabe, esteja entrando e saindo, né? E a gente fica assim, com medo. Quem estava entrando e saindo da tua casa era tua mãe e teu padrasto. Ambos fazendo o que tinha que ser feito juntos para tirar vocês de dentro de casa, desvividos, para que eles pudessem viver felizes para sempre sozinhos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.